porque nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele é eternamente. Amém. Saúde todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Uma alegria, um privilégio poder estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Também orar pela vida do nosso pastor Edson, que tem nos acolhido muito bem, e louvar a Deus pelo pastor Cláudio, que nos convidou para estar aqui nessa noite, juntos aprendemos a palavra de Deus. Eu acabei de fazer um curso agora, chama-se Inteligência Financeira, mas eu digo não, o material vai ficar muito longo e eu não vou extrapolar o tempo, então não vou falar sobre inteligência financeira, não. Vou falar sobre conhecer a Deus. Uma das coisas que mais nós precisamos hoje é conhecer a Deus, saber realmente quem é o Deus que nós servimos, não é? Nesse mundo pós-moderno, nessa modernidade líquida, não é? Onde as pessoas estão vivendo totalmente desconectadas de Deus, nós temos que ser uma comunidade que faz a diferença, uma comunidade que vive o Evangelho e compartilha com outros, porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Vamos então abrir a nossa Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 11. Ontem o irmão chegou aqui e falou: ontem o senhor não veio? Eu digo: não, ontem é feriado. Feriado. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Vamos ler só a parte B do versículo. O versículo eu gosto muito, chamaram muita atenção. Diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Vamos todos juntos? Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Querido Deus, eterno Pai, Senhor toda glória, mais uma vez, ó Deus, elevamos aqui as nossas vozes, Senhor, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, só ela causa de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Te louvo, ó Deus, por essa rica oportunidade que nos concede estar aqui no Centro 3/5, nessa casa de oração apacentada pelo Teu servo, o pastor Edson Reis, e a pastora Cláudia. Continue com eles, abençoando, repreendendo todo mal, todo espírito de enfermidade sobre a vida deles, e que eles no próximo culto possam estar aqui, ó Pai, conduzindo esse trabalho. Abençoa a vida do teu servo, pastor Cláudio, que está na condução desse trabalho, bem como toda a equipe de obreiros. Te louvamos por cada vida, cada família aqui, as que estão presentes e as que estão pelas redes sociais. Abençoa, meu Deus, usa-me, ó Deus, como um canal para edificar a igreja, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o teu nome, ó Pai, em tudo e por tudo seja glorificado. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então, o povo que conhece o seu Deus. Então, isso é bem importante para nossas vidas, conhecer o Deus que nós servimos. Miqueias, capítulo 4, versículo 5, fala: porque todos os povos andam em nome dos seus deuses, porém nós andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, desde agora e para sempre. Sabemos que hoje em dia tem muita gente largando o Evangelho, muita gente desigrejando, e isso significa que não conheceram Deus verdadeiramente, não é? Tem um livro do saudoso pastor Dallas Willard, ele falou o seguinte, que um dos grandes campos missionários hoje é a igreja, porque às vezes acontece que a pessoa está seguindo o Evangelho sem conhecer o Deus que ele serve. Por exemplo, lá na época do Novo Testamento, na carta aos Hebreus, nós vemos lá no capítulo 5, pessoas que realmente não tinham conhecimento de Deus. E hoje em dia também não é diferente, né? Nós já temos lido isso aqui durante o seminário. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, porque ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça,
porque é menino. Então, nessa última hora da igreja do Senhor Jesus na face da terra, precisamos cada dia mais ter a convicção e o conhecimento do Deus a quem nós servimos. Porque nós somos arautos, nós somos proclamadores do Evangelho. E a Bíblia diz, 1 Pedro 3,15, ele fala o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com temor e mansidão a todo aquele que vos perguntar a respeito da esperança que há em vós. Então, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos e temos que repassar isso para as pessoas. Não é? Sabemos que o mundo jaz no maligno, as propostas são muitas para as pessoas não se aproximarem de Deus, mas nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo temos uma responsabilidade muito grande aqui na face da terra. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6 e versículo 9, ele fala para a gente: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, da nossa parte, é esperado algo melhor. Por isso que nós, onde nós formos, seja lá no trabalho, seja na escola, seja onde nós moramos, no metrô, no ônibus, nós temos que mostrar para as pessoas em quem nós cremos e em quem nós confiamos, em quem está depositada verdadeiramente a nossa confiança. Mas nós demonstramos isso não é quando vai tudo bem, não. É exatamente quando as coisas fogem ao nosso controle. Quando as coisas fogem ao nosso controle é que a gente tem que mostrar o Deus que nós servimos. Eu tenho um livro, eu tenho na realidade uma trilogia, 3 livros que eu li, do pastor Osvi. E o pastor Osvi, ele falava que tinha um amigo dele que era meio maluco, porque ele gostava quando as coisas saíam dos trilhos, quando o recurso não tinha mais jeito, quando a influência dele não tinha mais jeito, quando tudo estava assim, sem ter saída, aí esse cidadão se alegrava. Mas por que você se alegra? Não, porque agora é que Deus vai entrar no negócio. Então ele tinha essa convicção, não é? Muito bem. São 3 livros: O Senhor do Possível, A Sarça Ainda Arde, e tem outro livro que agora eu não lembro. Eu li os 3, muito interessante. O outro é o tema de um salmo, não é? A grandeza, caindo na grandeza, caindo na grandeza. Então são os 3 livros. E nesse terceiro livro, Caindo na Grandeza, ele falava: rapaz, tem um amigo meu, parece que é doido. Quando as coisas vão tudo, que não tem mais como fazer, ele se alegra. Ele se alegra porque ele fala que agora é a hora que Deus vai entrar na causa, é agora que Deus vai operar o milagre. Porque enquanto nós temos recurso, enquanto a gente tem alguma perspectiva, tudo bem, não é? Igual a gente lá na sede, nós estamos orando todo dia com os irmãos lá de 8 às 9. E tem um irmão lá que falou: olha, meu tio, o câncer já tomou o corpo dele todo, a morfina já não tem mais jeito, agora está só esperando a morte. E esse irmão passou um dia sem ir lá, a gente sempre orando por esse irmão. Eu falei: rapaz, como é que está seu tio lá em Belo Horizonte? Pastor, não é que meu tio está melhorando? Não é que meu tio está melhorando? A morfina não tinha mais jeito. O médico não tinha mais jeito, o médico se enganou. E ele falou: pastor, é incrível, meu tio teve uma melhora acentuada. Esse é o Deus que eu e você servimos. Com os recursos do mundo nosso, não tem mais jeito, é a hora que Deus vai entrar. Bom, não imagino que muitos de nós diríamos com naturalidade que conhecemos a Deus. Essas palavras implicam numa capacidade, definição e imparcialidade empírica da qual a maioria de nós, se formos honestos, teria de admitir que ainda não tem o conhecimento de Deus. Vide o caso de Jó. Jó era uma pessoa que Deus dava testemunho, Jó era uma pessoa realmente tinha uma vida piedosa, uma vida realmente diferenciada, por isso que Deus falou que era uma pessoa íntegra e que se desviava do mal. Mas no final do livro de Jó, a gente vai ver que Jó falava: antes te conhecia só, eu ouvi falar, mas agora o que os meus olhos te veem. Então, muitas vezes, Deus leva a gente para um funil para que a gente possa ter uma maior comunhão, uma maior intimidade com Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que o vendaval vem na nossa vida, a gente não pode desacreditar, a gente não pode recuar, dizendo que Deus não vai estar presente nesse momento. Porque lá no profeta Isaías, ele fala para a gente que
uma mulher, pode até uma mulher esquecer o filho que mama, não é verdade? Mas Deus, todavia, não se esquecerá de nós. Então, esse Deus que tem uma boa memória, Ele sabe os nossos limites. Por isso que 1 aos Coríntios 10 e 13, Ele diz que não vem provação, tentação além das nossas forças. Na própria provação, Ele dá o escape para que possamos suportar. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Então, não tem, nem mesmo, creio eu, muitos de nós poderíamos dizer com naturalidade que, à luz do conhecimento de Deus que passamos a desfrutar, as frustrações do passado e os desgostos do presente, como o mundo os considera, não nos afetam. Ou seja, tudo aquilo que nós vivenciamos, a gente não pode afirmar com certeza que isso não vai afetar a gente, tá? Isso não era para estar afetado. Por quê? Porque a gente sabe. Jesus falou, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, pois no mundo tereis aflição. Mateus 28 e 20, que ele vai falar para a gente? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem falou isso foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E Paulo escrevendo a Romanos 8,37, o que é que ele fala para a gente? Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Então Jesus não chamou eu e você para sermos derrotados. Jesus não chamou eu e você para ficar no meio do caminho. Jesus chamou eu e você para cada dia aprofundar esse conhecimento, essa parceria que nós temos com Ele. Essa comunhão. Tá? Mas para isso é necessário que nós tenhamos uma vida realmente aos pés dele. De oração, de leitura, de comunhão com os irmãos. Entendeu? Vencendo cada dia os obstáculos. Como disse Davi lá em 2 Samuel 22:30. Davi falava, com meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão, com meu Deus eu salto muralhas. Eu e você, cristão, servo de Deus de pleno século 21, também temos que andar nesse mesmo nível, né? Passar em meio a muita dificuldade e vencer todos os obstáculos. Então, vivemos como se fossem nossas cruzes, é assim que as chamamos. Constantemente nos vemos caindo na amargura, apatia e melancolia quando pensamos nela, o que acontece com frequência. Ou seja, o cotidiano, as lutas, principalmente nós estamos vindo agora num período terrível, né, de pandemia, um período como nunca, durante esse século 20, 21, a gente nunca tinha presenciado. E agora estamos vivendo esse período, muita gente ainda está tentando superar o luto, né? Tentando superar o luto, porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de enterrar os seus entes queridos, né? Foi uma separação muito brusca e requer isso muita fé para a pessoa vivenciar, e principalmente quem é crente, ter a convicção que a pessoa que morreu com Cristo sabe que ele agora não está mais na igreja militante, e sim na igreja que já triunfou. Ele foi na nossa frente, está nos aguardando, e nós aqui temos que seguir os mesmos passos. Então, a gente não pode cair na amargura, né? Até porque Paulo, quando escreve para a gente lá na carta aos Filipenses, uma das cartas à prisão, o que acontece? Paulo não está murmurando. Paulo fala o que para a gente? Alegrai-vos. Outras vezes digo, alegrai-vos ou regozijar, apesar das dificuldades pelas quais nós passamos. Lembrando que ninguém está isento de nenhuma tribulação. Amém, irmãos? Cumpre-se igualmente com... Pedro vai falar para isso na primeira carta, né? Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós. Todos nós. Tá? Então, mas esse papel de falso mártir não tem qualquer lugar na mente daqueles que realmente conhecem o Deus que serve. Realmente conhece o Deus que serve. Não tem lugar. Eles nunca se preocupam com o que poderia ter acontecido, eles nunca pensam nas coisas que perderam, apenas naquilo que conquistaram. Como Paulo vai falar para a gente, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 9, que diz assim, olha, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco
para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, os irmãos sabem a história de Paulo, criado aos pés de Gamaliel, uma cultura fantástica, mas tudo ele reportou como esterco, como perda, para que pudesse ganhar a pessoa do Senhor Jesus, né? Então, quando Paulo diz que considera as coisas que perdeu como refúgio ou esterco, ele quer dizer não apenas que não as considera de algum valor, mas que ele também não vive com essas coisas constantemente em sua mente. Que pessoa normal gasta seu tempo contemplativamente pensando em esterco? Que pessoa normal? Ninguém. Ainda assim, na realidade, é o que muitos de nós fazem, o que mostra quanto estamos afastados do caminho do verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso que Paulo, mais na frente, no capítulo 4, versículo 8, ele vai falar para nós o que é que deve preencher o nosso coração, o que é que deve ocupar o nosso coração. Não essas coisas temporais, né? Mas coisas que nos aproximem de Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele vai mandar a gente pensar e buscar as coisas que são de cima, do alto, não é? E o escritor aos Hebreus, alguns comentaristas acham que é Paulo, diz que a gente deve deixar de lado todo embaraço e correr com perseverança a carreira que está proposta para a gente. De que maneira? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, olhando pela fé para Jesus, não é? Então, conhecer versus saber sobre. Conhecer realmente e saber sobre, ou seja, intelectualmente. Ou seja, ter experiência ou conhecer intelectualmente, não é? Então, sabemos que hoje em dia muitas pessoas conhecem Jesus intelectualmente. Por exemplo, eu tive o privilégio de trabalhar 30 anos com um francês lá no SINDAC. E ele falou, realmente, o Jesus de vocês realmente é uma pessoa fantástica. Só que Deus ele não é. Ele é uma pessoa que viveu acima da época, realmente é louvável a vida dele. Quer dizer, é um conhecimento teórico da pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Mas nós não, nós temos que ser pessoas que, inclusive, para que nós preguemos o Evangelho, para que falemos o Evangelho para as pessoas, nós temos que realmente conhecer Jesus. Uma das coisas que inibe muitos crentes de pregar o Evangelho, porque eles não têm a convicção de quem Jesus é. Ele vai pregar, mas não tem a convicção. Então, para você pregar sobre Jesus, você tem que ter convicção. Você tem que conhecer Jesus realmente, não teoricamente, mas sim de experiência. Saber que Ele realmente está sempre conosco em todo o tempo. Então, precisamos, com honestidade, enfrentar a realidade nesse aspecto. Somos possivelmente evangélicos ortodoxos. Podemos definir o evangelho como e sentir cheiro de doutrina falsa a quilômetro de distância. Se perguntados como alguém pode conhecer a Deus, podemos, no instante, produzir a fórmula certa, que é possível conhecer a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, em virtude da mediação, com base em sua palavra de promessa, pelo poder do Espírito Santo, por intermédio do exercício pessoal de fé. Ainda assim, a alegria, a bondade e a liberdade de espírito, que são as marcas daquele que tem conhecido a Deus. Olha só, ainda assim, a alegria, ou seja, um crente que só anda cabisbaixo, só anda murmurando, significa que ele não conhece a Deus. É simples assim. Crente que só vive murmurando, é igual aquele povo que saiu do Egito. Lembra aquele povo que saiu do Egito? Só vivia murmurando. Então, é a pessoa que saiu do Egito fisicamente, mas espiritualmente continua no Egito. Um crente que realmente é uma pessoa nascida de novo, ele não pode andar o tempo todo triste, cabisbaixo, porque isso é um demérito para o Evangelho. Isso é um demérito para o Evangelho. Então, ainda assim, a alegria, a bondade e a liberdade de espírito, que são as marcas daquele que tem conhecido a Deus, são raras entre nós. Um pouco de conhecimento de Deus é mais válido do que um grande conhecimento acerca de Deus. Um pouco de conhecimento de Deus é mais válido
do que grande conhecimento acerca dele. Então, irmãos, muitas pessoas, você conhece muita gente que desistiu da fé, pessoas que andam cambaleando exatamente porque não conhecem o nosso Salvador. Não conhecem o Deus que nós servimos. Diferentemente daqueles moços que foram lá para a Babilônia, não é? Como escravo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles irmãos realmente sabiam em quem tinha crido, não é? Então vamos destacar duas coisas para salientar. É possível que alguém saiba muito sobre Deus sem ter muito conhecimento dele. O interesse por teologia e conhecimento sobre Deus e a capacidade de pensar claramente e falar sobre temas cristãos não são nem de longe a mesma coisa de que conhecê-lo. Eu me lembro quando eu estava no seminário, o nosso professor de hebraico, ele falava, olha, eu vou terminar a aula aqui com vocês, eu vou lá para o Recanto das Emas, estou com um grupo de teólogos todos desviados. Deus investiu tanto na pessoa, a pessoa ficou tantos anos no seminário e, de repente, a pessoa naufraga na fé. Com conhecimento zero de Deus. Eu tenho um colega meu, trabalhou comigo muitos anos lá no Sindacta. Esse rapaz, quando ele estava se formando na Faculdade Batista, sabe o que aconteceu com ele? Ele simplesmente negou Jesus. Simplesmente negou Jesus. Ele foi para a bancada lá, batia, o pessoal, não tem mais certificado. Não, mas você... Ele falou, você acabou de negar Jesus. Então tem que ter muito cuidado com isso. O conhecimento teológico é um meio, uma ferramenta para que tenhamos uma melhor leitura da palavra de Deus. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Um dia teve um rapaz que falou, pastor, eu estou frequentando um seminário teológico. Eu digo, qual é a declaração doutrinária de seminário teológico? O que é que ele professa lá? O que é que ele fala para você? Não, eu digo, olha, você tem que ter cuidado. Você muitas vezes vai para um seminário teológico, ele está muitas vezes levedado pelo liberalismo teológico. Uma das coisas do liberalismo teológico preconiza é que Jesus não ressuscitou. Não crê em milagres. Você vai para um seminário desse, você morre. Você adquire muito conhecimento, mas você morre espiritualmente. É exatamente isso. E o que não falta é seminário teológico liberal. Ensina teologia, mas não tem ortodoxia, não tem ortopraxia, não tem vivência, não tem nada. Ou seja, a pessoa sai de lá igual uma pessoa qualquer. Tem que ter cuidado com isso. Então, o interesse por teologia e conhecimento sobre Deus e a capacidade de pensar claramente e falar bem sobre temas cristãos não são nem de longe a mesma coisa que conhecê-lo. Segundo, é possível saber muito sobre piedade sem muito conhecimento de Deus. Isso depende dos sermões que se ouve, dos livros que se lê e da companhia que se tem. Tá? Muitas vezes você não tem a oportunidade de ir à faculdade, mas você pode saber muito sobre sem ter conhecimento de Deus. Qualquer coisa que possa ser dita sobre esse estado de coisas certamente torna possível aprender muito de segunda mão sobre prática do cristianismo. Mesmo assim, é possível alguém obter tudo isso sem conhecer a Deus na prática. Então é melhor ficar com conhecimento bem baixo, bem raso, mas com a fé lá em cima, com a convicção lá em cima. Eu mesmo conheci lá na Bahia, na região de Correntina, não é bem Correntina, a gente fez um trabalho, numa região que não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada. Conheci um obreiro, plantador de igreja. Ele já tinha plantado mais de 2 igrejas, analfabeto completamente. Mas a fé do homem lá em cima, lá na estratosfera. Quando eu estava pastoreando a estrutural, eu trouxe ele para os irmãos ver. O que é um obreiro analfabeto, mas quando ele abre a boca, você vê Deus punindo na vida dele. Os irmãos falaram, pastor, não é possível. Eu digo, nem Bíblia ele tem. Ele é analfabeto, completamente analfabeto. Uma maravilha aqui, uma maravilha. Tá? Plantador de igreja, um lugar bem difícil mesmo lá. Você, antes de chegar, 20 quilômetros antes de chegar em Correntina, você entra assim por dentro, no meio do mato, você pensa que não tem casa, você anda mais de 1 hora, você chega na beira do rio, lá tem uma grande comunidade. E lá Deus tem usado ele poderosamente. Amém, amados?
Então, evidência de se conhecer Deus. Dizemos que quando se conhece Deus, perdas e cruzes deixam de ter importância. O que se ganhou simplesmente essas coisas da mente. Que outros efeitos do conhecimento de Deus produz em uma pessoa? Talvez a resposta mais clara e notável de todas seja a que nos é fornecida pelo livro de Daniel. Podemos resumir seu testemunho em 4 posições. Em primeiro lugar, aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus. Aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus. Quando lemos Daniel 11:32, a parte B, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. No contexto dessa afirmação, é introduzida a conjunção mas, e é colocada em contraste com a atividade daquele que é um homem vil, do versículo 21, Daniel 11:21. Depois se levantará em lugar um homem vil, ao qual não tinha dada dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, um homem vil que estabelecerá a abominação desoladora e corromperá com palavras suaves e lisonjas aqueles que falharam em sua lealdade para com a aliança de Deus. Versículo 31 e 32. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus se esforçará e fará proeza. Isso nos mostra que a ação realizada por aqueles que conhecem a Deus é a sua reação às inclinações contrárias a Deus, que eles vêm operando ao seu redor. Se o seu Deus está sendo desafiado ou desprezado, eles não podem descansar. Não sentem que devem fazer algo. Eles sentem que devem fazer algo. A desonra infligida ao nome de Deus os provoca a ação. Porque eu sempre tenho falado com isso. Conosco vai o nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é no nome de Jesus. Se a gente não defende o Evangelho, Paulo fala para a gente batalhar, Judas, versículo 3, batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, e esse batalhar pela fé, muitas vezes implica no cristão ser martirizado, ser apedrejado e outras coisas mais, tá? Preso. Então, isso é exatamente o que vemos acontecendo nos capítulos narrativos de Daniel, nos quais somos informados acerca das proezas de Daniel e seus 3 amigos, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles que conhecem seu Deus são, antes de qualquer coisa, pessoas que oram. De vez em quando não. Vida de oração. Continuamente estão orando. Não abre mão. Só ora quando tudo vai mal? Não. Está tudo bem, está orando. Está tudo mal, continua orando, porque a Bíblia fala que a luta, o vento que vocês estão passando, a Bíblia chama de leve e momentânea tribulação. A luta não vem para ficar. A luta vem muitas vezes para quê? Nos fortalecer. Nos tornar o quê? Experimentados. Não é isso? Paulo vai falar isso para a gente no capítulo 5 da carta aos Romanos. Ele vai falar exatamente sobre essa questão de nós ficarmos mais fortalecidos na fé através das provações. Olha só. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso é coisa de crente, irmão. Isso é coisa de crente.
E também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Eu nunca vou me tornar uma pessoa paciente se eu não passar pela prova. Nunca irei me tornar um servo de Deus paciente se não passar pela prova. Versículo 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está o quê? Derramado. Aonde? Em nossos corações pelo Espírito Santo. E nos versículos mais tremendos da Bíblia que eu conheço é Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29 fala que em relação a Cristo não foi só nos dado o direito de crer, mas também o de padecer por amor a Ele. Esse versículo é terrível, irmão. Terrível esse versículo. Não só crer, mas também padecer por amor a Ele. Então, quem vem para o Evangelho e acha que vai ser o mar de rosa, está equivocado. Simples assim. Não tem jeito. É no trabalho, às vezes é em casa, às vezes no meio dos amigos, e por aí vai. Sempre porque nós estamos na luz. E a luz não tem comunhão com trevas. Não tem comunhão com trevas. Então, irmãos, pessoa de oração. E o primeiro lugar de onde seu zelo e a sua energia pela glória de Deus se expressam é em suas orações. Então, todo servo de Deus da Bíblia, que foram homens que sobressaíram, homens e mulheres, eram pessoas de oração. Então, aqui tem um exemplo muito grande. Por isso eu gosto muito de Romanos 15, 4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós temos esperança. Então, a gente tem que ter a nossa vida 100% norteada pela palavra de Deus. Não tem vida de vitória se a pessoa não aprender a orar. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. E Daniel, os irmãos sabem bem que era homem de oração. Sabe que aqueles 3 rapazes que estavam com Daniel eram pessoas de oração. Vinha o desafio que viesse, eles estavam prontos para enfrentar, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. E nós, cristãos do mundo pós-moderno, século 21, modernidade líquida, nós também somos desafiados a conhecer, não de ouvir falar, o Deus a quem nós servimos. Para isso, a gente tem que ter uma vida de oração associada à leitura da palavra de Deus, comunhão com os santos, prazer estar aqui e também evangelizando, porque é no evangelismo que você encontra grande desafio, grande necessidade, e ali você vai ter que demonstrar fé. Pessoas que realmente, você encontra pessoas totalmente estouradas pelo pecado, e você vai ter que garantir para aquela pessoa que se ela fizer uma aliança com Deus, Deus vai mudar todo o cativeiro dela. Todo o cativeiro. É um desafio muito grande. Então, o fruto invariável do verdadeiro conhecimento de Deus é a força para orar pela causa de Deus. Força que somente pode encontrar uma saída e um alívio da tensão interna quando canalizada nesse tipo de oração. E quanto mais conhecimento, mais força. É deste modo que podemos testar a nós mesmos. Ou seja, a gente tem que mudar muitas vezes o foco da nossa oração. O foco da nossa oração está muito centrado em nossas necessidades e não nas coisas do céu, não naquilo que Deus quer que nós oremos. A gente tem que ter uma oração mais equilibrada, não é? Orar para aquilo que Deus quer que nós oremos. Deus nos deixou com isso. Vide o capítulo 7 de Josué. Deus não sabia quem tinha pecado, mas ele deu a responsabilidade para quem? Para Josué se prostrar, fazer uma pesquisa, saber quem pecou e julgar, condenar o pecado da pessoa. Então Deus trabalha conosco em parceria. Então a gente tem que entender que nós somos importantes no reino de Deus. Deus conta conosco. Deus conta conosco. A gente tem que entender isso. Deus é grande, Deus é soberano, Deus não precisa de nada, mas Ele se alegra quando a gente se envolve no projeto dEle. Tem que entender isso aí. É deste modo que podemos testar nós mesmos.
Todos podemos orar pela impiedade e apostasia que vemos na vida cotidiana em toda parte ao nosso redor. Por isso que eu gosto muito daquele texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Esse texto é fantástico. Jeremias 29, 7 é o texto que os irmãos conhecem bem, mas eu vou só reler para relembrar aos irmãos esse versículo, né? Olha só, 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Tem muita gente, irmãos, que não ora pela sua cidade, não ora pelo seu bairro, não ora pelo estado, não ora pela nação. E, irmão, faz anos que eu oro pelas cidades que eu não passei e a cidade que eu estou morando. Sempre eu estou orando, irmão, sempre estou orando. E é um dever nosso enquanto cristão, sempre orar. Então, por isso que a gente tem que orar fundamentado na palavra de Deus. Principalmente os salmos, que nos dá muito conteúdo para a oração, né? Então, todos podemos orar pela impiedade e apostasia que vemos na vida cotidiana em toda parte ao nosso redor. Se, contudo, houver em nós pouca energia para esse tipo de oração e pouca prática resultante disso, este é um sinal seguro de que ainda conhecemos muito pouco a Deus. Se não temos orado por isso, significa que a gente não conhece a Deus. Deus pode salvar as pessoas tranquilamente, mas Ele gosta que nós nos envolvamos. Se não fosse assim, Ele não teria levantado Paulo para alcançar todo mundo daquela época. Período de 10 a 14 anos, Paulo evangelizou todos aqueles lugares, as 4 regiões. Então, Deus conta conosco, cristão do século 21, também para que oremos pela cidade, oremos pela situação. Cada dia a gente vê mais pessoas nas drogas, cada vez mais dependente químico. Lá em Campina Grande tem um seminário que chama-se, uma conferência chama-se Consciência Cristã. Uma das palestras que nós temos lá é sobre dependência química. E aí eu participei da palestra lá com o rapaz, ele vinha do Rio de Janeiro, dar palestra para a gente lá. E ele falava que, olha, se a família brasileira não vigiar, dentro de alguns anos, todas as casas brasileiras teriam pelo menos um dependente químico. Os irmãos têm ideia, lá tinha um casal conosco, lá que a gente conheceu, vindo de Recife, e ele tinha 2 filhos, os 2 filhos crentes. A gente falou, mas só tem um filho aqui. Ele falou, simples, o traficante pegou meu outro filho. Menino crente. Ele falou, nem conversar, nem sei onde está meu filho. Eu pastorei a igreja lá no Céu Azul. Quando eu assumi a igreja, o líder de mocidade falou, pastor, nós estamos aqui com muitos jovens envolvidos na dependência química. Dentro da igreja, muitas vezes, filho de obreiro, envolvido na dependência. E lá, irmão, naquela região que eu estava passando, pense uma região terrível lá. Lá tinha uma festa, lá um negócio lá, o pessoal falou, pastor, quando tem festa aqui, a gente fecha a igreja. Eu digo, você não tem joelho, não? Tem a festa, a igreja fecha, conversa essa aí. Vamos começar aqui a orar. 40 dias de jejum e oração, botei para a igreja lá. Vamos orar, todo dia aqui, todo mundo aqui orando comigo. Todo dia. Veio o período da festa, você viu festa lá? Você viu festa lá? Amém, irmãos? A oração de um justo pode muito, imagine muito justo orando honestamente. Pastor Jálio, quando estava na cidade ocidental, irmão, estava uma mortandade terrível na cidade ocidental. Pastor Jálio, esse negócio está errado. Ele falou, irmão, vamos levantar de madrugada, vamos espalhar todos os crentes da igreja nos 4 pontos aqui da cidade. Uma fica ali, outra ali, vamos só clamar pela cidade. Depois vamos fazer caminhada pela cidade. Caminhada, marcha pela cidade. A mortandade, irmão, caiu assustadoramente. Fizemos 2 cruzadas na última igreja que eu pastorei lá no Valparaíso. Eu falei, irmãos, olha, a gente vai ter que sair de madrugada aqui orando, porque tem muita boca de fumo aqui nessa rua. Nós vamos ter que sair de madrugada orando, para a gente vai fazer a cruzada. Vamos andar de madrugada, quero todo mundo 4 horas da manhã na igreja aqui, os obreiros comigo 4 horas da manhã na igreja. Nós vamos orar e vamos lá para o ponto onde distribuir folheto. E aqui a gente vai orar de 10 meia-noite, 10 meia-noite sai para ir para esse lugar aqui e orando. Irmão, mas a cruzada foi uma maravilha. Nosso compromisso de orar pela cidade, pelo bairro. Está uma mortandade, está grande, e a igreja não faz nada. E a igreja simplesmente assiste e bate palma. Que negócio é esse? E o Deus que nós servimos?
E o conhecimento que nós temos de Deus, fazer o quê? Então temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. E Deus conta conosco. Deus gosta, irmãos, Deus gosta de cristão ousado. Deus gosta de cristão ousado. Lembra de Elias? Enfrentou simplesmente Acabe com aquela encapetada de Jezabel e falou: segundo a minha palavra, não vai mais orar por quanto tempo? 3 anos e meio aqui, não chove. É segundo a minha palavra. Amém, irmãos? Deus conta comigo e você em oração. Se até hoje você não tinha uma vida ativa de oração, passe até e você vai ver os milagres que Deus vai fazer através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, todos nós podemos orar pela impiedade e apostasia que vemos na vida cotidiana em toda parte ao nosso redor. Se, contudo, houver em nós pouca energia para esse tipo de oração e pouca prática resultante disso, este é um sinal seguro de que ainda conhecemos muito pouco ao Deus que nós servimos. Segundo, aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos a respeito de Deus, de quem Deus é. Irmãos, é uma coisa maravilhosa quando você vê Deus atuar em todas, nesse período bíblico aqui, é uma coisa fantástica. Diante do poder e do esplendor do Império Babilônico, que tomou controle sobre a Palestina e da perspectiva de outros grandes impérios mundiais que se seguiram, escolhendo Israel por qualquer padrão de cálculo humano, o livro como um todo forma uma dramática lembrança de que o Deus de Israel é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores do céu, domina. Lá no capítulo 4, versículo 26 do livro de Daniel. Daniel está testemunhando diante de quem? Simplesmente diante do imperador da época. Se achava o grande. O que é que ele ganhou? Foi comer o quê? Capim para aprender a viver, né? Depois ele reconheceu. 4, versículo 26. 26 mesmo. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará a ti, depois que tiver conhecido que o céu reina. Estava quem? Daniel falando para o que se achava todo poderoso. Não existe, irmão, somente um que é todo, tem todo o poder, que chama-se Deus. Que a mão de Deus está na história em cada ponto dela. Que a história de fato não é mais do que a sua história. A revelação do seu plano eterno e que o reino que triunfará no final será o de Deus. O reino que triunfará no final será o reino de Deus. A verdade central que Daniel ensinou a Nabucodonosor, nos capítulos 2 e capítulo 4, que lembrou a Beltesazar, no capítulo 5, versículo 18 a 23, olha só aqui, esse rei Belsazar, se ele tivesse pensado um pouco da história, ele não tinha feito aquela besteira. Pagou muito caro. 5,18. Ó rei, Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Mas quando... E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi junto com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isto. Sabia de tudo e não se humilhou diante do Eterno. E te elevaste contra o Senhor do céu,
pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Em seguida, o Belsazar teve a conta lá. Veio a óbito, o reino foi passado para outros imperadores. Então, que Nabucodonosor conheceu no capítulo 4, 34 e 37, que Dário confessou lá no capítulo 6, versículo 25 a 27, o rei Dário, 25 a 27. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilha no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Reconheceu que foi a base das orações de Daniel nos capítulos 2 e 9 e de sua confiança ao desafiar a autoridade nos capítulos 1 e 6 e da confiança de seus amigos ao desafiarem a autoridade no capítulo 3 e que se constituiu na matéria-prima de toda a revelação que Deus fez a Daniel nos capítulos 2, 4, 7, 8, 10 a 12. É a verdade que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Por isso, irmãos, nessa eleição, eu tenho orado a Deus da seguinte maneira: Deus, dê sabedoria, maturidade e discernimento para o eleitor brasileiro, entendendo que é o Senhor que coloca as autoridades e tira as autoridades. Só assume algum posto de autoridade quem Deus quer que assuma, irmãos. Quem Deus quer. Se Deus não quiser, não tem como fazer. Tá? Então a igreja, eu tenho orado assim já faz muito tempo, nesse sentido, porque Deus ele faz... Igual quando a gente vê lá no profeta Abacuque, o profeta inquiridor. O profeta começou a falar que o povo dele ali estava uma bagunça. Deus falou, pode deixar que eu vou trazer um povo do norte. Abacuque falou, mas o senhor é tão puro de olhos, agora o senhor está trazendo esse povo. Ele falou, eu uso quem quero para corrigir o meu povo. Aí, posteriormente, Abacuque entendeu que o justo viverá pela fé. E no final, ele fez aquela oração maravilhosa a partir do capítulo 3, versículo 17 do livro de Abacuque. Tá? Mas nosso tempo já está indo embora. Então, irmãos, eram os pensamentos de Deus que enchia a mente de Daniel como testemunha de suas orações. Então, eram os pensamentos de Deus. Assim temos que ser nós, cristãos do pleno século 21. Tá? Tem que estar permeado, enchido de pensamentos sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus que nós servimos? É isso que pensamos de Deus? É essa visão que nossas próprias orações expressam? Será que este tremendo senso de sua santa majestade, da sua perfeição moral e da sua felicidade graciosa é o que nos mantém humildes, independentes, reverentes e obedientes, como aconteceu com Daniel? Por meio deste teste, também podemos medir quanto ou quão pouco conhecemos a Deus. Terceiro, aqueles que conhecem a Deus mostram grande coragem por Deus. Aqueles que conhecem a Deus mostram grande coragem por Deus. Irmãos, tem desafio que Deus coloca nas suas mãos, nas minhas mãos, que a gente só faz porque a gente confia em Deus. Senão não faz, irmão. Eu me lembro quando eu fui chamado para pastorear a Estrutural em 2004. Não é a Estrutural que está hoje aqui. Eu tinha acabado de comprar um carro 0 quilômetro, Merível na época. O pastor falou, Fernando, você vai? Eu falei, pastor, eu vou ontem pastorear. Mas você... Digo, não tem problema. E o pessoal fala, mas pastor, o senhor está com esse carro 0 aqui, os ladrões vão roubar. Eu digo, não é problema meu se roubar. Quem mandou para cá foi Deus,
Quem me deu o carro foi Deus. Quem roubar meu carro vai ter que prestar conta com Deus. Simples assim. Irmãos, e o pessoal, não, você vai ter que comprar, você vai ter que comprar. Eu digo, eu não vou, não. Mas foi aquele bairro, olha, irmão, foi um monte de gente, pastor, todo mundo. Você vai ter que comprar, não é possível, o pessoal vai assaltar, você vai roubar. Eu digo, aí terminei que eu comprei um Fusca contra a vontade. Eu digo, comprei esse Fusca, mas na hora que chover, eu não vendo de Fusca, eu vendo de carro, 0 quilômetro, ar-condicionado, com tudo. Porque o Fusca não podia chover, que a água entrava por baixo do Fusca. Aquele negócio lá, eu falei, mas não vou, não. Então, irmão, a gente tem que saber, tem desafio que Deus coloca nas minhas mãos, nas suas mãos, ou a gente confia em Deus, ou a gente volta para trás. É assim ou não é? E não se esqueça, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o de poder, de amor e de moderação. Tem que ser ousado. Tem que acreditar nessa maravilha, irmão. Então tem que largar o evangelho, igual muita gente fez. Muito bem. Daniel e seus amigos foram homens que arriscaram o seu pescoço. Ainda hoje, para ser cristão, em muitas situações, emprego, muitas vezes você é confrontado, você tem risco até de perder o emprego. Irmão, você quer ver? Meu tempo já está acabando. Eu conheço um amigo meu de Angola, tive o privilégio de hospedá-lo lá em casa diversas vezes. Missionário de Angola, da Missão de Socorro. Ele era uma pessoa bem remunerada. Ele era enfermeiro, bem remunerado em Angola. E só que ele se converteu. E a clínica que ele trabalhava praticava aborto. Ele disse, opa, eu agora sou crente. Eu não posso ficar mais nessa clínica aqui. O pessoal, não, mas você ganha bem. Falou, não posso mais, eu agora sou crente. Eu não posso mais, porque isso vai contra a minha cosmovisão. Vai contra a cosmovisão cristã. Eu não posso ficar mais nessa clínica de vocês. Vocês são a favor do aborto, vocês praticam aborto e eu não vou ficar mais aqui. Ele falou que passou a dificuldade, foi naquela época que tinha guerra lá em Angola. Ele teve que sair de Angola para vir fazer o curso no Brasil. Deus levantou pessoas, ajudou, e ele agora casou aqui no Brasil, tem uma família maravilhosa, morou um tempo nos Estados Unidos, morou um tempo no Canadá, e agora está pastoreando lá em Angola para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então tem coisa que você tem que mostrar de que lado está. Simples assim. Eu sei em quem tenho crido. Tá? Então, isso não significou imprudência da parte deles. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles haviam calculado o custo. Eles haviam medido o risco. Eles tinham muita consciência de qual seria a consequência de suas ações e mesmo que Deus interviesse milagrosamente, como de fato fez. Então tem situação que, se Deus não entrar na situação, Deus não intervir, irmãos, a gente vai embora. Ou Deus intervém, entendeu? Ou então a gente vai perder o emprego, ou a gente vai passar necessidade, ou a gente vai morrer, ou a gente vai ser devorado. Tem hora que Deus prova. Irmãos, é história. Quem é o nosso pai na fé? Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha um grau de fé. Quando ele foi apresentar o seu filho, Isaac, lembra? Outro grau de fé. Ele falou, vocês fiquem aqui embaixo, porque eu e meu filho vamos o quê? Adorar. E após adorar, nós voltaremos. Irmãos, era muita fé. O único filho que ele tinha da velhice, ele não negou. E chegou lá na hora que Deus mandou um brado lá e proveu o quê? Um substituto. Queridos, muitas vezes Deus nos prova até o último instante para ver de que lado nós estamos. Vida cristã é isso. Tá? Então, mas essas coisas não os abalavam, uma vez que se sentiam convencidos de que a sua posição estava certa e que a lealdade a Deus exigia que eles o fizessem. Por exemplo, lá na igreja primitiva, Pedro e João, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Depois Atos 20, 24. Olha só. 5, 29. Porém, Pedro respondeu, e os apóstolos disseram, mais importa o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. Atos 20 e versículo de número 24. Paulo agora vai falar uma mensagem tremenda para mim e você. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E não foi uma e duas vezes, não foi muitas vezes que Paulo foi provado. E assim não será diferente comigo e com você. Então, esse era precisamente o espírito de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É o espírito de todos aqueles que conhecem a Deus. Eles podem achar difícil a determinação de seguir pelo caminho certo, algo dolorosamente difícil, mas uma vez decididos a isso, irão acatá-la com coragem e em hesitação. Quarto, aqueles que conhecem a Deus alcançam grande contentamento em Deus. Aqueles que conhecem a Deus alcançam grande contentamento em Deus. Não há paz como a paz daqueles cuja mente está possuída com a plena certeza de que conhece a Deus e que Deus os conhece. E que Deus os conhece. E que esse relacionamento garante o favor de Deus para eles na vida, através da morte e para sempre. Essa é a paz que Paulo fala em diversos versículos e o meu tempo já acabou. Essa é a paz de Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam. Daí vem o contentamento com que se firmaram sua posição em face do ultimato de Nabucodonosor. Esse ultimato é fantástico e eu já vou encerrar agora, tá, irmãos? Não vou além de jeito nenhum. Esse ultimato, o senhor pode já vir para cá, pastor, tá? Assumir. 3, versículos 16 a 18. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém, irmãos? Não vou mais à frente, o tempo já acabou. Deus abençoe e que eu e você recebamos com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma.